Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Clube das Diretoras. No episódio de hoje, mergulhamos em uma história de resistência estética e de desconstrução narrativa para entender o lugar de Kira Muratova no motor do cinema soviético e ucraniano. Kira Muratova foi o que a historiografia define como uma maverick magnífica, uma figura solitária, indomável. Ao longo de 6 décadas e 21 filmes, ela desafiou tanto as estruturas de poder quanto as convenções da transparência narrativa. Nascida em Soroka, na Moldávia, então Romênia, e formada no prestigioso VGIK em Moscou, sob a tutela de Sergei Gerasimov, Muratova construiu um universo fílmico que parecia impermeável às mudanças de regime. Radicada em Odessa, cidade que se tornou o seu horizonte semântico fundamental, ela construiu uma obra que transita entre o realismo absurdo, a farsa sombria e o que os críticos chamaram de Chernuka, um realismo deliberadamente pessimista, que diagnostica o esfacelamento do mundo e do sujeito moderno. Muratova não tentava se encaixar, ela subvertia rotinas, questionava regras e se tornou uma das vozes mais experimentais do cinema russo e ucraniano tardio. No início de sua carreira solo, com Breves Encontros de 1967, Muratova já estabelecia uma ruptura deliberada com o realismo socialista. A censura soviética a acusou de meikotemie, uma espécie de mesquinhez temática. A crítica era que seu foco seria estreito demais, por se deter na vida afetiva íntima das mulheres, em triângulos amorosos, em tensões domésticas, em vez de abordar o homem no processo histórico ou o progresso estatal. Mas é justamente aí que começa a força do seu cinema. Neste filme, Muratova interpreta Valentina, uma burocrata responsável pelo abastecimento de água em Odessa. Um problema real, crônico, material. Mas a política muratoviana não está no discurso heróico, está na mise-en-scène. Tanto em Breves Encontros, quanto em Conhecendo o Grande e Vasto Mundo, de 1978, ela utiliza o canteiro de obras como uma metonímia do próprio projeto soviético. Em vez de monumentos ao futuro, vemos prédios inacabados, lamaçais caóticos, maçanetas que caem ao toque e lugares onde nunca há água corrente. São projetos natimortos, imagens que simbolizam o abismo entre as promessas utópicas da União Soviética e a falência material do cotidiano. Muratova mostra personagens presos na lama, esperando eternamente por uma terra prometida, o apartamento novo, a fábrica pronta, a vida organizada, algo que nunca se materializa plenamente. A radicalidade de Muratova também é técnica e profundamente ligada ao cinema moderno europeu. Ela é frequentemente associada à Nouvelle Vague, por sua descontinuidade temporal e pelo uso do som direto. Em O Longo Adeus, de 1971, Muratova utiliza o jump cut de forma agressiva para fragmentar a relação entre uma mãe possessiva e seu filho adolescente. Enquanto o áudio mantém a continuidade, a imagem pula no tempo. Esse descompasso sublinha a exasperação, a tensão e a agressividade dos afetos. É o que Gilles Deleuze chamaria de imagem-tempo. A montagem interrompe a progressão linear para instaurar um regime de opacidade. Ela força o espectador a se engajar com a cena, como uma situação puramente ótica e sonora, sem o conforto de um arco dramático clássico. Os filmes de Muratova não avançam horizontalmente por ações lógicas. Eles mergulham verticalmente em uma emoção central. Reúnem imagens que, embora díspares, compartilham o mesmo núcleo metafísico. E no Longo Adeus, por exemplo, a repetição de diálogos e gestos, às vezes 3 ou 4 vezes seguidas, cria um efeito de estranhamento, de insistência, de déjà vu esquizofrênico. É como se o filme revelasse, pela forma, a incapacidade dos sujeitos de se comunicarem de fato. Essa maturidade conceitual atinge seu ápice em Síndrome Astênica, de 1989, sua obra-prima, premiada com o Urso de Prata em Berlim. O título se refere a uma condição médica de fadiga extrema e apatia, que Muratova transforma em diagnóstico social, uma sociedade à beira do colapso mental, mergulhada na histeria, na paranoia e no esgotamento. O filme é famoso por expor o próprio aparato cinematográfico. Há uma transição icônica, em que descobrimos que o primeiro
primeiro segmento, em preto e branco, era na verdade um filme sendo exibido dentro de uma sala de cinema. Muratova mostra o projetor, a luz, o público indiferente. Pessoas abandonam a sala, enquanto o curador tenta em vão discursar sobre a seriedade da arte. Nesta obra, a mise-en-scène opera como uma instalação conceitual e utiliza aquilo que Laura Marx denomina visualidade áptica, através de planos detalhe de objetos banais tratados como ready-mades, como a lata de lixo repleta de bonecas quebradas que abre o filme. Muratova retira o cinema da contemplação passiva. Ela propõe um igualitarismo ornamental. As coisas, os restos, o lixo, tudo é elevado ao status de personagem. Tudo rivaliza com os corpos humanos no campo da visibilidade. Como ela mesma afirmou: harmonia não significa equilíbrio. Você deve quebrar as regras para que as coisas te agarrem. A fala maneirista de suas personagens, cheia de repetições rítmicas e erros estilísticos, transforma a linguagem em um gag, algo que obstrui a boca, que impede a fala, mas que também gera o cômico, o absurdo e o desconforto. O gesto aqui não busca significar algo profundo, ele se mostra na superfície. Em 2 em 1, de 2007, a linguagem colapsa totalmente, quando os personagens passam a imitar uma língua felina. Resta apenas o gesto puro, e a voz como materialidade sonora. Para encerrar, precisamos falar sobre a ancoragem geográfica de Muratova. Embora ela evitasse rótulos nacionais, definindo-se como uma diretora soviética com passaporte romeno, sua obra está indissociavelmente ligada a Odessa. A cidade multicultural forneceu a polifonia de dialetos, que atravessa filmes como Síndrome Astênica. A música em seus filmes também sublinha essa identidade. Muratova utilizou canções populares ucranianas, como Chervona Ruta, em O Longo Adeus, e colaborou extensivamente com o compositor de vanguarda ucraniano Valentin Silvestrov, cuja música é tratada como um personagem independente, em filmes como O Afinador, de 2004, e Eterno Retorno, de 2012. Apesar de seu ceticismo em relação ao progresso social, Muratova aceitou a cidadania ucraniana em 1991 e apoiou a Revolução da Dignidade em 2014, vendo na luta da sociedade civil a personificação da ideia eterna de justiça. Ela foi uma pacifista convicta, dizia não querer reeducar ninguém, queria apenas refletir a realidade. Em seu último filme, Eterno Retorno, ela nos deixa com a ideia de que a arte é um jogo infinito de variações, um jogo em que a beleza reside na repetição do gesto e na dignidade da observação. Kira Muratova nos deixou um cinema de coragem, um cinema que forçou o público a olhar para aquilo que preferíamos ignorar, a crueldade, a apatia e a beleza estranha do vulgar. Ela provou que o cinema do futuro não precisa seguir modelos globais. Ele pode ser construído a partir da improvisação, da imaginação e da fidelidade absoluta à própria visão. O Clube das Diretoras é um espaço de estudo, debate e reconstrução dessa história, a partir das mulheres que sempre pensaram o cinema, mesmo quando não foram creditadas por isso. Se você quer fazer parte dessa rede e descobrir outras Mavericks como Muratova, o convite está feito. Porque o cinema do futuro só existe se for montado por todas nós. Até o próximo episódio.